Você já se sentiu culpado por ficar com raiva? Já reprimiu a raiva porque achava que era pecado? Já ouviu na igreja que crente não pode sentir raiva? Pois eu tenho uma notícia para você. Isso é mentira. E não sou eu quem está dizendo. É a própria Bíblia. Porque sabe quem sentiu raiva? Jesus. O próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, perfeito, sem pecado, sentiu raiva. E hoje, a gente vai falar sobre uma das maiores mentiras que circulam nas igrejas. Uma mentira que gera culpa desnecessária, que cria cristãos falsos e que distorce completamente a verdade bíblica. Fica comigo até o final, porque esse vídeo pode te libertar de uma culpa que Deus nunca colocou em você. Vamos direto ao ponto. Por que essa mentira é tão espalhada? Por que tanta gente acredita que sentir raiva é pecado? Porque a gente confunde as coisas. A gente pega versículos sobre controlar a raiva e transforma em nunca sentir raiva. A gente vê pessoas explodindo de raiva de forma pecaminosa e conclui que toda raiva é pecado. Mas olha só o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Pera, como assim? Irai-vos? Paulo está mandando a gente ficar com raiva? Não. Ele está reconhecendo que raiva é uma emoção humana, que você vai sentir raiva, e que o problema não é sentir raiva. O problema é o que você faz com ela. Irai-vos e não pequeis. Sinta a raiva, mas não deixe ela te dominar. Não deixe ela te levar ao pecado. E se você ainda não está convencido, vamos olhar para Jesus. João capítulo 2, versículos 13 a 17. Jesus está no templo. E o que ele vê? Vendedores transformando a casa de Deus num mercado, explorando os pobres, profanando o lugar sagrado. E sabe o que Jesus fez? Ele fez um chicote de cordas. Ele virou as mesas. Ele expulsou os vendedores. Isso não foi raiva? Claro que foi. Jesus estava furioso. E ele tinha todo o direito de estar, porque aquilo era injustiça. Era profanação, era a opressão dos pobres em nome de Deus. Marcos capítulo 3, versículo 5, conta outro momento. Jesus olhou para os fariseus com ira, conduído pela dureza dos seus corações. Jesus sentiu ira, o texto é claro. E Jesus pecou fazendo isso? Não, porque Jesus nunca pecou. Então, se Jesus sentiu raiva e não pecou, isso significa que raiva em si mesma não é pecado. Mas espera, tem mais. O próprio Deus sente raiva. Salmo 7, versículo 11 diz, na tradução literal, Deus se ira todos os dias. Deus sente ira contra a injustiça, contra a opressão, contra o mal. E Deus é santo, Deus é perfeito. Então raiva não pode ser pecado em si mesma. O que é pecado é a raiva descontrolada, a raiva egoísta, a raiva que explode e machuca. A raiva que se transforma em vingança, em violência, em palavras destrutivas. Provérbios 29:11 diz, o insensato dá vazão a toda a sua ira, mas o sábio, afinal, a reprime. Viu? O problema não é sentir a ira, é dar vazão a toda ela, sem controle, sem sabedoria. Então qual é a diferença entre raiva justa e raiva pecaminosa? A raiva justa é aquela que se indigna com o que Deus se indigna. Injustiça, opressão, abuso, maldade, hipocrisia religiosa. Quando você vê uma criança sendo maltratada e sente raiva, isso não é pecado. É empatia, é senso de justiça, é reflexo da imagem de Deus em você. Quando você vê corrupção e sente indignação, isso não é pecado. Quando você sofre uma injustiça e sente raiva, isso não é pecado. Mas a raiva se torna pecaminosa quando se torna egoísta, quando é desproporcional, quando te domina, quando te leva a agredir, xingar, destruir, quando você explode por qualquer coisinha, quando você guarda rancor, quando você busca vingança. Tiago 1:20 diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Viu? Não é nunca se irar, é ser tardio para se irar, difícil de provocar,
controlado. E tem mais, a ira do homem não produz a justiça de Deus. A raiva egoísta, descontrolada, explosiva do homem não produz justiça. Mas a raiva justa, controlada, direcionada corretamente, pode sim ser um instrumento de mudança. Agora, como lidar com raiva de forma bíblica? Primeira coisa, não reprima. Reprimir raiva não te faz espiritual, te faz doente, emocionalmente e até fisicamente. Raiva reprimida vira amargura, vira ressentimento, vira depressão. Efésios 4:26 termina assim: não se ponha ao sol sobre a vossa ira. Ou seja, não guarde raiva. Não vá dormir com raiva acumulada. Processe-a. Converse com Deus. Se necessário, converse com a pessoa, mas não enterre. Segunda coisa, identifique a causa. Por que você está com raiva? É raiva justa ou raiva egoísta? Alguém foi injustiçado ou só o seu ego foi ferido? É uma indignação santa ou só o orgulho machucado? Seja honesto com você mesmo. Terceira coisa, direcione corretamente. Se é raiva justa, o que você pode fazer de construtivo com ela? Denunciar? Ajudar a vítima? Lutar por mudança? Se é raiva egoísta, o que você precisa fazer? Pedir perdão? Perdoar? Trabalhar sua maturidade emocional? Quarta coisa, não deixe ela te dominar. Efésios 4:27 diz: nem deis lugar ao diabo. Raiva descontrolada abre porta para o inimigo. Então, domine ela, seja senhor dela. Não deixe ela ser senhora de você. E olha que lindo, Deus entende sua raiva. Ele não te condena por sentir. Ele conhece o seu coração. Ele sabe quando é raiva justa e quando é raiva pecaminosa. E ele te ama do mesmo jeito. Mas ele quer te ensinar a lidar com essa emoção de forma saudável, de forma que glorifique a ele, de forma que não destrua você nem os outros. Colossenses 3:8 diz: mas agora despojai-vos também de tudo isto, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Viu? Não é nunca sentir ira, é despir-se da ira pecaminosa, da cólera descontrolada, da malícia, das palavras destrutivas. Mas raiva como emoção, como indignação justa, isso não está na lista do que devemos abandonar. Então vamos recapitular. Crente pode sentir raiva? Sim. Jesus sentiu, Deus sente e você também vai sentir. E tá tudo bem. O problema não é a emoção, é o que você faz com ela. Sentir raiva não te faz menos espiritual. Explodir de raiva? Sim. Guardar rancor? Sim. Buscar vingança? Sim. Mas sentir? Não. Se você foi ensinado que raiva é pecado, hoje você está sendo libertado dessa mentira. Pare de se culpar por ser humano. Pare de fingir que não sente nada. Seja honesto com Deus, com você mesmo e com os outros, e aprenda a lidar com suas emoções de forma saudável e bíblica. Se esse vídeo te libertou de alguma culpa, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E me conta nos comentários, você já se sentiu culpado por sentir raiva? Já reprimiu emoções por achar que era ser mais espiritual? Vamos conversar, esse é um espaço seguro. Até o próximo vídeo. Que Deus te dê sabedoria emocional e te livre de culpas que Ele nunca colocou em você.